Apocalipse capítulo 10, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol, e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: Cele o que disseram os 7 trovões e não o escreva. Verso 5. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela há, e o mar e tudo o que nele há, dizendo: Não haverá mais demora, mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma que, como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus: Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: Pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Versículo 11. Então me foi dito: É preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém? Graças a Deus por esta magnífica leitura do Apocalipse. Oremos para que o Senhor abra nossa mente, nosso entendimento, para que possamos ouvir atentamente, valorizar o que vamos ensinar e, acima de tudo, colocar em prática aquilo que for possível colocarmos em prática. Pai Santo e amado, Deus infinitamente bondoso e eternamente glorioso, Tu és o nosso Deus, Tu és o grande Criador. Criaste todas as coisas, Senhor, como a Tua palavra assim nos ensina: os céus, o mar, a terra, nós, Teus filhos. Enfim, Senhor, criaste tudo que há sobre a terra. A Tua grandeza, ela é infinita, como também o Teu amor é imenso, Senhor, que nos proveu uma salvação tão perfeita em Cristo Jesus. Senhor, abre a nossa mente, prepara nosso coração para que nos debrucemos sobre a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a entender o sentido real do texto. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos irmãos e irmãs. Por favor, não converse agora com ninguém. Me empresta aí o seu ouvido até o encerramento da ministração. Queridos irmãos, temos lido Apocalipse capítulo 10, versículos do 1 ao 11. Mas eu gostaria de iniciar aqui fazendo uma pergunta: quem comeu da Bíblia hoje? Quem comeu da Bíblia hoje? Tem uma mãozinha ali, algumas mãos. Muito bem. Coma da Bíblia todos os dias. Guarde essa pergunta, mais à frente você vai entender por que eu fiz essa pergunta. A 6ª trombeta traz o 2º terror, foi o tema anterior da última ministração, na última quinta-feira. Mais uma vez, trago aqui, apenas para trazer a lembrança dos irmãos. A 6ª trombeta traz o 2º terror. O estudo teve apoio no texto de Apocalipse capítulo 9, versículos 13 a 21,
E naquela oportunidade, amados irmãos, atingimos a esses 3 objetivos. Primeiro, nós expomos as consequências resultantes da sexta trombeta, descrevemos os aspectos físicos e espirituais da cavalaria demoníaca presente no texto. Ninguém se afobe, ninguém estranhe isso. Vimos como Deus ele tem o domínio, inclusive, sobre os demônios. Amém, irmãos? Os demônios se sujeitam a Deus. É no nome de Jesus que os demônios batem em retirada, porque quando o Senhor ordena, os demônios têm que sair, porque Deus não é só Deus dos céus e na terra, até no inferno Ele é Senhor. A chave do inferno quem tem não é o diabo, é o nosso Deus. Para lá Ele manda quem Ele quer. E da boca do inferno, muitas vezes, a pessoa está quase caindo no inferno, o poder de Jesus alcança aquela alma e ela vem para os braços de Cristo, é perdoada e a pessoa torna-se uma nova criatura. Glória a Deus. No terceiro objetivo, nós correlacionamos as práticas idolátricas, bem como a depravação humana da época de João com os dias atuais, certo? Caso você tenha por algum motivo faltado a essa ministração, o vídeo está ao seu dispor, de quantos irmãos quiserem assistir essa mensagem, revê-la e compartilhar essa mensagem, tá certo? Não compartilhe fofoca, não compartilhe conversa que não edifica, mas compartilhe coisas boas, principalmente a palavra do Senhor. O tema de hoje é, atenção para você repetir, por gentileza, o tema de hoje é o anjo e o livrinho, que eu disse? O anjo e o livrinho, com a contribuição do texto de Apocalipse capítulo 10, versículos do 1º ao versículo 11. Esses são os 3 objetivos que trago para essa ministração. O primeiro, descrever os aspectos do anjo poderoso visto por João. Segundo objetivo, explicar o sentido de João ter comido o livrinho. Lembra disso aqui, explicar o sentido. O terceiro, refletir sobre a importância sobre a leitura e estudo da Bíblia. Você vai sair daqui cheio de informações. E para que atinjamos esses objetivos, amados irmãos, sigamos a este sumário. É claro que esses objetivos são os objetivos que eu, como o ministrante, o pastor, preparo, mas o Espírito Santo, ele é muito mais, infinitamente capaz de trazer muitos mais objetivos ao seu coração. Tenho certeza disso. Amém? Glória a Deus. Então, voltando, para que possamos atingir esses objetivos propostos, vamos seguir a este sumário. Primeiro, a introdução. Posso dizer que já iniciamos, inclusive, e no desenvolvimento temos os seguintes tópicos. Ouça e depois repita. Ouça e depois repita. Primeiro, um anjo forte desce com um pequeno rolo. Pode repetir? Isso com base nos versículos de 1 a 4. O segundo objetivo, aliás, segundo tópico, o anjo presta um juramento. Foi o que eu disse? Versículos 5 a 7. E o terceiro e último tópico, João é comissionado a profetizar. Pode repetir? Com base nos versículos 8 a 11. E finalmente uma conclusão. Eu gostaria, irmãos, de iniciar esse assunto com as seguintes indagações, a fim de despertar o interesse maior de cada crente aqui em Jesus. Quem tem interesse em aprender a palavra de Deus aqui? Quem está com interesse? Quantos vão orar por mim? Glória a Deus. Quantos vão orar pelo irmão que está ao seu lado também para aprender? Ore mesmo, viu? Ore mesmo. Tá? Ore. Vamos às indagações. Quem de fato é o anjo mencionado por João no presente texto? Quem é esse? Hein, irmã Raimunda? Quem de fato é esse anjo? O segundo, qual o sentido para entendermos que o rosto do anjo brilhava como o sol? Por quê? Outro, qual o significado do anjo estar com um pé sobre o mar e o outro pé sobre a terra? Outro, por que o anjo prestou juramento? Havia essa necessidade?
Um anjo prestar juramento? Como entender que João comeu um livrinho? Seria esse comestível? Você sabe o que é uma coisa comestível? Quem não sabe? Todo mundo sabe, né? Vou escalar aqui um irmão para dizer. O comestível é o que se come, lógico, certo? Bem, meu irmão, meus queridos irmãos, há um interlúdio. Os irmãos olhando para cá, já ministramos sobre as 6 trombetas. Falta a 7ª trombeta. Não vamos entrar nessa trombeta hoje, não vamos entrar nesse assunto. Mas há um intervalo entre essa trombeta, a 6ª e a 7ª, que a gente chama de interlúdio. Há um interlúdio, uma espécie de ato entre a 6ª e a 7ª trombeta. Essas taças que vocês estão vendo aqui, as taças, nós iremos falar nelas quando chegarmos na 7ª trombeta, certo? Então, para efeito didático, para facilitar a compreensão, olhe para cá, você vai saber que não entramos ainda na 7ª trombeta. Aqui nós já convencionamos, quando estivermos falando nas trombetas, emborcamos a trombeta com a boca para baixo, significando que já falamos dela, não é? Todo mundo já sabe disso, pelo menos os que estão acompanhando, e temos a honra de termos aqui ilustre visitante hoje, servo de Deus. Amém? Então há um interlúdio entre a 6ª e a 7ª trombeta. São 2 assuntos, o anjo e o livrinho, que nós vamos falar hoje. E se Deus quiser, se o arrebatamento da igreja não acontecer na próxima semana, vamos estar aqui falando sobre as 2 testemunhas. São estes 2 assuntos que fazem parte da visão de João entre a 6ª e a 7ª trombeta. Passemos para o primeiro tópico. Um anjo forte desce com um pequeno rolo, versículos de 1 a 4. Vamos ler o texto mais uma vez. Aqui nós lemos o texto pelo menos umas 3 vezes, a gente repete. Lemos na leitura oficial e lemos, claro, também no início dos tópicos e na explicação de cada texto. Apocalipse capítulo 10, vou ler mais uma vez. Acompanhe a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nunca é demais. Diz assim: então vi outro anjo poderoso que descia de onde, irmãos? Dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre onde? Sobre a terra. E deu um alto brado como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: cele o que disseram os 7 trovões e não o escreva. Mais uma vez, você pode dizer amém? Amém. Então, nessa visão, João inicia descrevendo. Então vi outro anjo poderoso que descia do céu. João já tinha visto um anjo poderoso. Não sei se você se lembra, mas quando estudamos Apocalipse capítulo 5 e versículo 2, eu vou ler inclusive o texto. João diz assim: vi um anjo poderoso proclamando em alta voz. Foi naquela ocasião quando ele viu um anjo, não é? E aquele anjo disse: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Ele viu ali um anjo. Agora é outro anjo. Então por isso que você deve entender essa diferença. 5:2 foi um anjo, aqui é outro anjo. Amém, irmão? Então foi por essa razão que ele mencionou: viu outro anjo poderoso. Mas João não vai ver apenas esse segundo anjo poderoso. Mais à frente, ainda em aulas, ministrações muito à frente, lá no capítulo 18, versículo 21, vamos falar também sobre um anjo poderoso. Ele diz: viu um anjo poderoso. Certamente um terceiro anjo. Na verdade, João viu muitos anjos no céu. Agora, esses anjos, eles tinham assim uma espécie de diferença, e ele estabelece dizendo: um anjo poderoso. Prossigamos. Há algumas opiniões de alguns comentaristas que chegam a dizer que esse anjo é Gabriel, mas a Bíblia não fala, não dá
Aliás, o Apocalipse não menciona o nome de Gabriel, só menciona o nome de Miguel, não é? Outros chegam a dizer que esse anjo trata-se da pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas não é do Senhor Jesus Cristo, e você vai concordar comigo que não se trata do Senhor Jesus Cristo, tá certo? O certo é que o anjo não foi nomeado, não foi dado o nome desse anjo, certo? O que existe mais são especulações, não adianta a gente querer adivinhar, mesmo porque crente não procura adivinhar, não é? E não há base bíblica para dizer quem é esse anjo aqui, tá bom? Contentamos-nos então com que era um anjo poderoso. Então João não menciona que esse anjo, é importante também ver isso aqui. Quando João fala que o anjo desceu do céu, automaticamente a gente entende que não se trata de um anjo que se rebelou, porque quando a Bíblia se refere a demônios, a Satanás, diz que ele caiu, mas esse anjo ele desceu do céu. Então, se ele desceu, é porque ele tinha uma incumbência recebida de Deus com uma missão certa. Então, João não menciona que esse anjo caiu do céu, e sim que esse anjo desceu do céu. Entendemos que era um anjo de Deus. Compreendido, irmãos? Amém. Alguns comentaristas chegam a admitir que João estava na terra porque ele viu esse anjo descer, né? Se eu estou na terra, se João estivesse na terra, ele viria esse anjo descer. Mas a gente sabe que João estava onde? João estava na ilha de Patmos. O seu corpo estava na ilha de Patmos, ele estava preso, mas o seu espírito subiu à presença de Deus. Então, do céu onde ele estava, ele viu esse anjo descer. E mesmo porque a gente sabe que para a gente ver alguma coisa descer, não precisa a gente estar embaixo. Você pode subir num prédio ou num elevador e ver outro elevador, o seu está parado lá em cima e o outro desce. Você está em cima e a coisa está descendo, não é verdade? Então não precisa estar embaixo para dizer está descendo, não, certo? Então, mas alguns intérpretes, pessoas que não olham atentamente a Bíblia, têm essa interpretação equivocada. Prosseguindo agora, chegando à parte B do texto, nós vemos que esse anjo é um ser glorioso. É só olhar para o versículo 1. Está com a Bíblia aberta aí, irmão? Mantenha aberta. Versículo 1, parte B. O que é que diz o texto? Ele estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Segundo a NVI, fala aqui arco-íris. Em alguns momentos na Bíblia nós vemos que o Senhor, ele apareceu em alguns momentos, em alguns versículos, numa forma de nuvem, mas isso não significa dizer que esse anjo era Deus, mas que ele recebeu a autoridade de Deus. Por exemplo, eu vou citar aqui para os irmãos somente um versículo onde mostra que o Senhor apareceu em uma nuvem. Está em Êxodo capítulo 16, versículo 10, que registra da seguinte forma: olha só, enquanto Arão falava a toda a comunidade. Quem era Arão? Sacerdote, irmão de Moisés, né? Todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor, o que foi que apareceu? A glória do Senhor apareceu numa nuvem, ou na nuvem. Então Deus aparece em nuvem, numa forma de nuvem. Outros textos também trazem essa informação, ou outras informações falando que o Senhor apareceu em nuvem. Se você quiser anotar, Levítico 16, verso 2, 1 Reis 8, verso 10, e Ezequiel 10, verso 4. Só para você, se tiver curiosidade, é bom que queira anotar, tá bom? Então isso, por esse anjo estar envolto dessa forma de nuvem, não nos dá o direito de interpretarmos que esse anjo é Deus, e sim um representante de Deus. Quando uma autoridade não pode comparecer a certo evento, geralmente manda um representante, e aquela pessoa que está representando tem, digamos assim, os mesmos privilégios, as mesmas regalias daquela pessoa que ele está representando, sim ou não? Então esse anjo, ele só está envolto aqui com esse aspecto de nuvem, porque ele está representando a pessoa de Deus. Estão entendendo? Então ele recebeu esse privilégio de estar envolto nessa nuvem. Mas não é só esse aspecto, veremos outros aspectos seguintes. O texto também nos mostra que sobre a cabeça desse anjo há uma espécie de arco-íris, né?
E a gente sabe que ao redor do trono do Senhor, a esta forma, no trono do Senhor, há um arco-íris, espécie de arco-íris que está ali sobre ou circundando o trono do Senhor. Apocalipse capítulo 4, versículo 3, nós falamos sobre isso aqui. O texto diz, aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava, isto é, estava ao redor do trono. Somente eu trouxe esse versículo para quê? Para mostrar aos irmãos que esse anjo que está descendo não é Deus, mas é alguém, um mensageiro autorizado por Deus, com os privilégios dados por Deus, para que João, ao estar diante desse anjo, ele entenda que esse ser que vem à sua presença com esse livrinho era um anjo de Deus. Era no sentido do que está escrito, né? Mas é um anjo do Senhor. Então podemos interpretar que a glória do Senhor estava presente, ou está presente, nesse anjo. Quantos concordam? Alguém discorda? Se discordar, por favor, fique em pé e justifique. Amém? Glória a Deus. Prossigamos. Mas João vai descrever, na última parte do verso 1, os aspectos fisionômicos e físicos desse anjo. Atente bem. O que é que ele vai descrever? Olha o versículo 1, na parte C. Diz assim: sua face era como a lua. É isso? Não. Sua face era como o sol. Alguém consegue contemplar o sol assim 15 segundos, 20 segundos? Ninguém consegue. Fica cega a pessoa. Então João, ele diz: sua face era como o sol e suas pernas como colunas de fogo. Que visão majestosa, irmão. Imagine se você tivesse esse privilégio de ver um anjo com o rosto com aspecto de fogo e com as pernas, o anjo com aspecto do sol, né, no seu rosto, e as pernas como de fogo. Amém? É uma visão muito gloriosa. Mas ao lermos Apocalipse capítulo 1, versículo 16, na parte B, nós vimos que Jesus, quando ele apresentou-se diante de João, o rosto de Jesus brilhava. Sim ou não? Brilhava como o sol. Vou ler o versículo. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. João aqui está vendo Jesus glorificado. Amém, irmãos? Este também, esse aspecto de Jesus, em ele aparecer diante de João com o rosto brilhante, muitos comentaristas, muitos intérpretes, muitos exegetas atribuem este ser a Jesus somente por isso. Mas os irmãos se contentem que este anjo foi enviado por vontade de Deus, por desígnio de Deus. Então, se ele está representando Deus, esses aspectos divinos estão sobre esse anjo, o que não desqualifica o anjo, ao contrário, dá a ele ampla autoridade dada por Deus. Os irmãos estão compreendendo? Quando Moisés apresentou-se diante do povo, após ter falado com o Senhor, nosso Deus, como estava o rosto de Moisés? Brilhando. Mas isso em nenhum momento deu a Moisés a autoridade de ser Deus, mesmo porque só existe um Deus, o Deus Jeová, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus desta igreja. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Outra característica desse anjo é que suas pernas eram como colunas de fogo. E aí vai nos mostrar outro aspecto físico de Jesus. As pernas do anjo eram como colunas de fogo. E quando a gente lê Apocalipse capítulo 1, versículo 15, na parte A, menciona: seus pés, os pés de Jesus, era como o bronze numa fornalha ardente. Então, para os intérpretes, para alguns, não todos, o aspecto desse anjo, para eles, demonstra que este ser é Jesus, mas não é Jesus. Nós veremos o porquê, vamos explicar aqui. Mesmo porque Jesus, já vou adiantar, Jesus não precisa jurar. Precisa? Jesus não precisa jurar. O que Jesus fala, acontece.
Jesus não precisa jurar, e mesmo porque ele nos ensinou a não jurar. Então, se ele nos ensinou, como é que ele vai se contradizer ele mesmo? Porque nós veremos mais à frente que esse anjo vai jurar, fazer um juramento. Então, não se trata do Senhor Jesus. Tá certo, irmão? Estão compreendendo? Então, essa também é uma das razões para os intérpretes atribuir esse anjo a Cristo. Em resumo, esse anjo não é Cristo, esse anjo não é Miguel, esse anjo não é Gabriel, porque se fosse, certamente João teria nomeado esse anjo. Amém? Glória a Deus. Agora, apesar desse anjo ser grande, João descreve que esse anjo trazia algo em sua mão. Olhemos para o versículo 2, na parte A. O que diz o texto? Ele segurava um livrão, é isso? Um livrinho que estava aberto em sua mão. Você sabe, era mão esquerda ou mão direita? Quem disse mão esquerda aí? Mais à frente você vai entender qual era a mão que ele segurava, tá certo? Mais à frente. É uma questão só de atenção. Versículo 2, parte A. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Não se tratava do mesmo livro que Jesus desatou os 7 selos. Aqui é outro livro, e vamos explicar por quê. Em que idioma o Novo Testamento foi escrito, irmãos? Português foi? Japonês, coreano, qual foi o idioma? Hebraico? Não, idioma grego. E no grego, quando João escreveu o livrinho, para livro no grego é uma palavra, livrinho é outro vocábulo. Exemplo, quando ele escreveu que esse anjo segurava um livrinho, o termo grego para livro selado é biblion. Daí vem Bíblia, biblioteca, biblion, rolo de manuscrito. Então biblion significa rolo de manuscrito. Quando ele viu Jesus desatando os selos do livro, ali era o biblion, era um rolo. Agora, nesse texto aqui, o vocábulo é biblaridion, que significa pequeno rolo ou manuscrito. Então há essa diferença. Por que estou dizendo isso aqui? Porque alguns intérpretes chegam a dizer que se trata do mesmo livro, mas é uma falta de atenção com o original, com o texto original que foi escrito no grego. Amém, irmãos? Mas há intérprete que defende que se trata do mesmo livro, o livro selado. Há autores, há comentaristas que entendem dessa forma. Prosseguindo ainda no verso 2, João registra, olhemos o versículo 2 na parte B. Olha o tamanho desse anjo. Não era um anjo pequeno não, era um anjo gigantesco, colossal. Olha o versículo: colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Amém? Amém? Será que esse anjo é grande? Não foi eu. Ah, pastor, também eu faço isso. Eu vou lá para a praia da Redinha, eu boto o pé na areia e o outro no mar. Não, ali é o pé na praia, é sobre o mar. Então era um anjo grande. Não se trata do Colosso de Rhodes, uma das 7 maravilhas do mundo. Alguém já ouviu falar aqui no Colosso de Rhodes? Uma estátua enorme, grande, né? E que tinha cerca de 33 metros de altura lá em Rhodes, na Grécia. Era de bronze essa estátua, e houve um terremoto e ela foi com a cara no chão. Ela era tão alta, fazendo aqui esse parênteses aqui, porque culto de doutrina, além de ser assunto bíblico, também é atualização, é história, certo, irmão? Amém, irmão? Então aprenda isso aí. Essa estátua era tão alta que, irmão Joel, os navios passavam embaixo dela. Ela colocava os 2 pés sobre um imenso ancoradouro, e ali os navios passavam. Mas vimos que esse anjo visto por João se trata de um anjo colossal, isso é, excessivamente grande, gigantesco, um anjo grande. Um dos autores chega a dizer que esse anjo foi visto por João, certamente ele tinha talvez quilômetros de altura, porque ele poderia ter colocado o pé sobre o mar Mediterrâneo
e o pé, um dos pés, sobre a Ásia Menor. Então não era um anjo pequeno, certo, irmão? Amém? É provável que o anjo está com o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Significa o quê? O que é que isso significa? Um pé, sim, pastor, mas qual o sentido? Um anjo colocar um pé sobre o mar e um pé sobre a terra, qual o sentido? Um autor chega a dizer que significa o domínio desse anjo sobre o mundo, isto é, ele recebe o domínio dado por Deus, bem como da importância do rolo para todos. Então significa que esse anjo, ele recebeu esse domínio, essa autoridade dada por Deus. Na continuação, João menciona que esse anjo forte deu um grito muito alto. Claro, não era para menos. Se é um anjo forte, um anjo alto, sua voz não é a vozinha pequena, não, a voz alta. E João descreve isso aqui. Versículo 3, na parte A, ele diz o quê? E deu um alto brado, isto é, um alto grito. E ele compara esse grito com o quê? Com o rugido de um leão. Rugido de um leão. Em vários textos do Apocalipse é mencionada a voz forte. Sempre que um anjo fala, e não só a voz de um anjo, como a voz de Cristo, é uma voz forte. Isso está em Apocalipse 1:10, que é a voz de trombeta, 5, 2 e 12, 6, 10, capítulo 7, versículo 2 e 10, 8, 13, 10, 3, capítulo 11, versículo 12 e 15, e capítulo 12, versículo 10. Você diz, pastor, não tem tempo de anotar isso. Eu também não tenho tempo para parar para você. Anota aí, de um por um. Quem quiser aprender mais, assista o vídeo, e aí você vai dar um time, né? Dá uma paradinha no vídeo, anota o versículo, aciona, anota de novo. É assim, quando a gente quer aprender, o interesse é individual, viu, irmão? Amém? O interesse para aprender a palavra de Deus é de cada crente. Cada crente. A igreja concorda? Amém. Deus não vai abrir a cabeça de ninguém. Deus não vai, vou colocar a Bíblia todinha na sua mente. Não, Deus não faz assim. Tem que gastar tempo lendo a palavra de Deus. Qualquer função, qualquer assunto, química, física, você não gasta tempo estudando? Não faz exercício? Não faz trabalho de pesquisa? Então a Bíblia é a mesma coisa. Só se aprende a Bíblia lendo, estudando, pesquisando, interpretando. É assim, tá? Deus não abre a nossa cabeça e vou despejar tudo. Não, não é assim não. É estudando, tá bem? Quantos concordam? Amém. Glória a Deus. Então, João fala, e deu um alto brado como o rugido de um leão. Alguém aqui já ouviu pessoalmente o rugido de um leão? Já viu? Na televisão não vale não, é pessoal. Eu já fiquei frente a frente com o leão, irmão. Ele dentro da jaula e eu fora. Lógico. E quando o leão dá um rugido, irmãos, é um negócio tremendo, viu? É um negócio forte. E aqui ele compara a voz desse anjo com o, digamos assim, o rugido de um leão. O rugido de um leão. Se as pessoas têm medo do rugido de um leão, imagine um anjo forte, enviado por Deus, gritar como um leão, né? O rugido de um leão. Isso deve trazer pavor e medo. Então João compara o brado desse anjo com o rugido de um leão, o urro de um leão, né? Rugido e urro são sinônimos. Isso significa o quê? Que esse anjo é um anjo forte, é um arauto, com a poderosa voz de quem? De Deus. Ai daquele que não ouvir. Em algumas passagens bíblicas, a voz do Senhor, você sabia que em algumas passagens bíblicas a voz do Senhor é comparada ao urro de um leão? Quer ver uma referência? Oséias 11, verso 10 está mencionado: eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão. Quando ele ruge, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. Comparando a voz do Senhor com o aspecto de um leão. Prosseguindo, porque eu tenho que correr, senão não entrego toda a ministração. A parte B do verso 3 menciona, está acompanhando aí? Versículo 3, parte B. Quando ele bradou, quem é esse ele aqui?
o anjo forte. Os 7 trovões falaram. Quantos trovões? 7 trovões falaram. Isso pode ter relação com o quê? Com proclamações, decisões e juízo. Os irmãos devem ter em mente o seguinte: durante a primeira e a 7ª trombeta, nós estamos em que período? Grande tribulação. Perseguições aos crentes aqui, os crentes que não foram no arrebatamento, mas se converteram. Perseguição aos judeus. Perseguição aos judeus. Muitos crentes que professarão o nome do Senhor Jesus serão mortos, torturados. Os irmãos devem se recordar que em ministrações anteriores nós vimos aquelas almas dos que foram degolados por amor a Cristo, a palavra de Deus. Eles pediam para Deus se vingar, não era? Até quando, Senhor? Vai chegar um momento que a medida da paciência de Deus será esgotada. Mas Deus, Ele tudo fará para salvar o ser humano. Todas essas trombetas que Deus enviou, a finalidade dessas trombetas é trazer juízos, mas juízos que levasse o homem à reflexão, que os homens parassem de pecar, que os homens parassem de ser idólatras e que se voltassem para Deus. Então, cada trombeta enviada pelo Senhor, tocada pelo anjo, é uma oportunidade, ou foram oportunidades que Deus deu aos homens para que eles se convertessem. Inclusive na 6ª trombeta nós vimos aqui que mesmo apesar do juízo da 6ª trombeta, que foram juízos terríveis, a cavalaria demoníaca, Deus vai permitir que demônios aqui oprimem pessoas e matem pessoas. Mesmo assim os homens continuarão idólatras, se prostituindo, adulterando, roubando, mentindo, enganando, assassinando. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Cada trombeta significa que Deus está dando o quê? Uma oportunidade para o homem se converter. Amém? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então, o brado desses trovões, quando eles falam, pode significar proclamações, decisões e juízos que ainda virão. Olha, irmão, essas taças aqui que serão derramadas trarão também juízos sobre os pecadores. Qual é o intuito? É levar os homens a arrependimento e voltarem-se para Deus. Infelizmente, nós que conhecemos o texto, mesmo assim, os homens continuarão blasfemos, pecadores, distantes de Deus. Prossigamos então. Sobre falar com voz de trovão, a gente sabe, quem lê a Bíblia sabe que Deus em muitas ocasiões falou com voz de trovão. Sim ou não? Deus fala com voz de trovão. Exemplo, Salmo 29, versículo 3, registra assim, ó: a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. É um dos versículos, mas existem vários versículos que falam sobre essa questão. Quando a gente chega no Novo Testamento, aí a gente vê, pastor, em algum momento Deus falou com voz de trovão. Quem já encontrou algo semelhante a isso, ao que estou dizendo no Novo Testamento? Alguma vez Deus falou com voz de trovão no Novo Testamento? Que não seja o livro do Apocalipse? Falou. E eu trago aqui a referência, está em João, capítulo 12, versículo 28 e 30. Jesus praticamente estava no templo, ali estavam alguns gregos, alguns judeus, e de repente Deus glorifica Jesus mais uma vez, e as pessoas ouvem uma voz como voz de trovão. Vamos ler o texto? Vamos ler? Ou então acompanhe. João capítulo 12, versículo 28 a 30. O texto menciona assim: Pai, aqui Jesus dizendo, ó, Pai, glorifica o teu nome. Nesse momento, aí diz o texto, então veio uma voz do céu. A voz veio de onde, irmãos? Veio de onde a voz? De onde veio? Do céu. O que é que Deus diz na voz? Ele diz assim, ó: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Oh, glória a Deus. Aleluia. Olha só, a multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que o anjo lhe tinha falado. Jesus disse: esta voz
veio por causa de vocês e não por minha causa. Jesus entendeu o que Deus falou, mas a multidão ouviu um trovão falando. Sabe o que era esse trovão? A voz de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O verso 4 demonstra que João ouviu o que a voz desses trovões falaram. O versículo 4 diz assim: olha o versículo 4, amados. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever. João já ia escrever. E aqui a gente percebe que parece que João, à medida que ele estava tendo a visão, ele estava escrevendo, porque o texto diz: logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever. Porém, algo vai acontecer aqui. É que Deus não vai permitir que ele escreva o que ele ouviu, o que os trovões falaram. Que pena para a gente, né? Quando a gente chegar no céu, a gente diz: Jesus, homem, me diga aí qual. Talvez, né? Alguém, na sua curiosidade, por que não perguntar? Lá no céu faremos muitas perguntas a Jesus, não faremos? Quem quer fazer pergunta a Jesus no céu? Eu quero. Tem crente que não quer? Ah, pastor, porque eu não estou lembrado dele. Por exemplo, Senhor, nos diga, Jesus, quem escreveu o livro de Hebreus? Foi uma confusão na terra. Um dizia que era Paulo, outro dizia que era Apolo. Quem realmente escreveu, Jesus? Aí ele vai dizer: é claro que era Paulo. Estou apenas dizendo que a maioria dos comentaristas afirma. Senhor, qual era o problema de Paulo, Senhor? Aquele negócio lá. Qual era o problema de Paulo? O espinho na carne. Que espinho era esse? E outras coisas mais que a gente vai ter eternidade para perguntar. Não é verdade, irmão? Olha, irmão, no céu não faltará assunto. E também no céu não faltará culto. Lá é culto de manhã, de tarde e de noite. Aliás, lá não existe tempo. Nós já vimos aqui que lá no céu, os anjos, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, todos os anjos vão se prostrar e adorar ao que vive e reina para sempre. Crente que vem para a igreja e não dá um glória a Deus, nem um aleluia, deve se acostumar aqui na terra, irmão, porque lá no céu só vai subir adoradores, pessoas que glorificam o nome de Jesus. Não é porque o pastor manda, não, é porque você sente. Não precisa o crente pentecostal, o crente convertido em Cristo, ele não precisa ser motivado para glorificar a Deus. Ele sente prazer, ele sente alegria, e a melhor maneira da gente extravasar este poder, esta glória, a presença de Deus na nossa vida, é dando glória para Jesus, é dizendo aleluia, que significa louvar o Senhor. Não precisa ninguém obrigar, é uma coisa automática que está na gente. Não é verdade, irmão? Glória seja dada no nome de Jesus. Então o verso 4 demonstra que João ouviu o que a voz desses 7 trovões falaram, porque o versículo 4 diz: logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever. Se João ia escrever, é porque tinha ouvido. E o verso 4 conclui: mas ouviu uma voz dos céus que disse: sele o que disseram os 7 trovões e não o escreva. Isto é, não escreva isso. Deus não deu autoridade para João escrever o que ele viu, mas não significa que Deus cancelou os juízos, não significa isso. Alguns chegam a defender que as vozes dos 7 trovões seriam mais 7 juízos. Alguns chegam a dizer, mas quando a gente chega, irmão, na 7ª trombeta e nas taças, a gente vê que os juízos serão terríveis. Então não precisa Deus mandar mais 7 além do que já está escrito, certo? Prossigamos. Resumindo, Deus proibiu que João revelasse o teor das falas desses trovões. E João, como é um crente obediente é uma benção, né? João aqui não retrucou. João, mas o senhor me trouxe aqui para o céu, eu vi tanta coisa, o povo lá da terra, da tua igreja vai gostar de ouvir. Não, ele não conversa isso com o Senhor, não argumenta, ele simplesmente obedece. Coisa linda é ver um crente obediente. Tem gente que quer a bênção antes da obediência, mas a bênção é precedida da obediência, certo, irmão? Diga, a bênção é precedida da obediência.
Louvado seja o nome do Senhor, e não o contrário. Prossigamos agora para o segundo tópico deste assunto. O anjo presta um juramento. Versículo 5. Você pode ler mais uma vez ou está cansado? Está cansado? Se canse não, irmão. Glória a Deus. Você está alimentando a sua alma. Corpo, realmente o corpo, a gente fala lá no exército. Aí vem aquele soldado cansado. Aí, vamos lá, guerreiro. Bora lá. O corpo só quer sombra e água fresca. O corpo só quer isso. Está sentado, sombra e água fresca. Mas a palavra está alimentando a sua alma, o seu espírito. Carne, feijão, farinha, arroz, macarrão, cuscuz alimenta o nosso corpo físico. Mas o alimento para a nossa alma é a palavra do Senhor. É a luz para o nosso caminho nesse mundo de trevas, é a Bíblia. Versículo 5 diz assim: então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Olha aqui, a mão direita para o céu. E jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela há, e o mar e tudo o que nela há, dizendo: não haverá mais demora. Mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, olha aqui, for tocar a sétima trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Eu digo amém. Amém. Outra vez acompanhemos a leitura do verso 5. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para onde? Amém. Para o céu. O ato dele levantar a mão direita significa o quê? Significa que a mão direita para o céu demonstra reconhecimento da soberania divina. Nos tempos antigos, quando as pessoas faziam o juramento, levantavam a mão. A maioria dos teólogos defende que era a mão direita. Se o anjo levantou a mão direita, onde é que estava o livrinho? Na mão esquerda. Então alguém disse aí onde é que estava o livrinho? Na mão esquerda. Ele levantou a direita, certo? Para o céu. Porque ele ia fazer um juramento. Quer ver? Matar a sua curiosidade, é bom que mate mesmo. Nos tempos antigos se fazia um juramento erguendo uma mão para o céu. Exemplo, Deuteronômio 32:40. Eu cito aqui e dou a referência, viu, irmão? Êxodo 6, verso 8. Ezequiel capítulo 20, versículo 5, 15, 23 e 42. Certo? São textos que demonstram o que eu estou dizendo. Em juramento levantadas com a mão, a esquerda ou a direita? Direita. Então podemos deduzir que o livrinho estava na mão esquerda do anjo. O verso 6, eu procurei dividir aqui o verso 6 em três partes. O versículo 6, na parte A, menciona: e jurou o anjo com a mão levantada, né? Esse anjo alto, forte. E jurou por aquele que vive para todo sempre. Um anjo jurar? Era necessário um anjo jurar? Jesus nos ensinou que nós não devemos jurar, não ensinou? Lá no Sermão do Monte, ele disse que a nossa palavra deve ser, o sim deve ser sim, o não deve ser não. De maneira nenhuma jureis. Vamos ler referência? Então Jesus proibiu que façamos juramento. Está em Mateus 5, 34 e 37. Eu vou ler o texto porque eu tenho algo a dizer aqui. Jesus disse assim, ó. Porque tem gente a ver, você jura, irmão? Não é que um crente precisa jurar? Hein? Quando a gente é criança, às vezes a gente diz isso, né? Não, papai, não, pai, mãe, eu juro que não fui eu juro, né? De vez em quando tem uns crentes aí que diz isso, né? Falta de atenção. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco preto. Seja, porém, vosso falar sim, sim, e não, não, porque o que passa disso é de procedência o quê? Maligna. Agora, por que Jesus estava dizendo isso? Porque ele estava vendo o quê? A condição falível humana. A gente não deve jurar porque o ser humano, ele jura, pode jurar, e daqui a pouco ele
desfaz o que diz, ele volta atrás, não tem firmeza no que diz. Aí Jesus não autorizou. Mas nós veremos na Bíblia que o próprio Deus fez juramento. Deus jurou. Quem já leu na Bíblia que Deus jurou? Mas pastor, por quem? Quem é maior do que Deus? Ninguém. Aí Deus jurou por quem? Por Ele mesmo. Eu juro por mim mesmo. Alguém duvida disso? Gênesis 22:16. Deus fez o seguinte juramento, ó. Exemplo: juro por mim mesmo, declara o Senhor. Está em Gênesis 22, verso 16, parte A. Quando ele está falando com Abraão ali, Gênesis 16, 22:16, certo? Então o próprio Deus fez juramento. Por quê? Porque Deus tem segurança no que diz. Ele jurou por Ele mesmo. Então houve segurança do juramento desse anjo no Deus Criador. Havia segurança. Quando chegamos no versículo 6, aí o anjo vai nos mostrar o motivo pelo qual ele jurou no Deus. E esse versículo que eu vou mencionar aqui, vou ler, vai calar a boca de muitos heresiarcas, de muitos ateus, pessoas que não creem na existência de Deus. Porque a minha Bíblia diz que foi Deus que criou os céus e a terra. A sua diz isso também? Diz. Muita gente diz, os professores ateus aí, não, a terra, tudo que existe foi fruto de uma grande explosão, o Big Bang. A minha Bíblia diz que foi Deus que fez o céu, a terra, os seres humanos, os seres vivos, os animais, tudo que criou foi Deus. Porque Deus não é criador? Aí vem os adeptos de Charles Darwin, os evolucionistas. Aí dizem que o homem, quando foi criado, irmão João, não foi como eu e você, nós somos, as irmãs são, entendeu? Deus criou o homem da forma que nós somos, irmão. Claro, perfeito. O pecado foi que desfigurou o homem, não é? O que é que o anjo diz? Ele faz o juramento e diz: quem criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nela há. Portanto, querido irmão, querido professor ou querido aluno, se você for para a faculdade e lá um professor ou quem quer que seja venha dizer que a terra não foi criada por Deus, os seres humanos não foram criados, aí você diz: olha, minha Bíblia diz, e eu acredito que foi Deus que fez os céus, a terra, o mar, os peixes, os animais, tudo foi Deus que criou. Sim ou não? Sim. Amém? Me ajuda aí. Então, esse texto, podemos dizer que é um tapa na cara dos céticos, dos incrédulos, dos ateus, dos evolucionistas, que não creem que Deus criou todas as coisas. Então, o anjo sabia por quem estava jurando. O homem não é fruto da evolução, e sim da mente de Deus. Eu me lembrei, eu já contei aqui, pode ser que algum irmão não tenha contado. Lá no quartel tinha um irmão, um sargento do exército, 2 sargentos, um crente novo convertido e o outro metido a cético, incrédulo. E aí ele foi, olha, ele não brinca com o novo convertido não, viu? Deus dá estratégia ao novo convertido. Você pensou, eu tenho 20 anos de crente, novo convertido aceitou Jesus ontem, já tem sabedoria bíblica? Tem sabedoria dada por Deus. Deus dá sabedoria ao novo convertido para responder. E aí esse sargento lá que era metido a sabichão, a esclarecedor, aí chamou o nosso irmão novo convertido. Aí ele pegou um pauzinho, né? Aí fez na terra assim um boneco, botou a cabeça, a barriga, os membros superiores, inferiores, braço, perna. Aí ele está vendo? A tua Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra, não foi? Aí o novo convertido foi. Ele disse: eu também fiz, ó. Olha o boneco aí. Aí o novo convertido disse: agora fala o seguinte, sopra no nariz dele para ver se ele tem o fôlego da vida. Que sabedoria, irmão. Sabedoria dada na hora assim de Deus. Ele não estudou isso na escola dominical, não ensina isso, talvez não ensinou, mas foi Deus que deu. E ele ficou com a cara mexendo lá, não sabia o que responder. Sopra no nariz dele para ver que Deus fez assim. Deus fez o homem do pó da terra, o homem estava lá parado, feito um boneco parado. Aí o que é que Deus diz? O que Deus faz? Soprou o fôlego da vida.
nos narizes do homem. E a partir daquele momento, o coração do homem começou a bater. O sangue começou a circular, porque o Espírito do Senhor deu vida ao ser humano. Por isso que o homem morre. Quando o Espírito sai, fica só a carcaça, fica só o corpo, porque o Espírito saiu. Mas, irmão, se alegre, porque quando o crente morre, o pó vai devorar os ossos, a carne, os cabelos, mas o Espírito vai à presença de Deus. E no dia do arrebatamento, o Espírito do Senhor vai procurar o teu corpo e vai transformar o seu corpo, e você será transformado e vai direto à presença de Jesus. Por quê? Porque Deus é poderoso. Sim ou não? Se você puder entrar dentro de uma sepultura, dentro de um caixão, vivo, e digo para o dono, para uma pessoa lá: ei, me coloca, porque eu quero fazer a experiência. Eu quero ligar meu celular dentro desse caixão para uma pessoa que está lá no Japão. O celular vai tocar. Claro, você precisa ter luz lá, né? Você vai tocar e vai falar com a pessoa. Aí eu digo: por que o Espírito do Senhor não vai entrar lá na sepultura? Vai entrar sim. Vai entrar e vai transformar seu corpo, o meu corpo e seu corpo. Sim ou não, irmão? Vai. Aí você diz: pastor, e o crente que foi pescar lá no mar, e o barco dele virou, afundou, um tubarão foi e comeu o crente, e alguém foi e pescou o peixe, e matou o peixe, e comeu o peixe. Onde é que está o crente? Eu não sei, mas Deus sabe onde ele está. Glória a Deus. Tudo é possível para Deus, irmão. Voltemos para o texto. Deus é poderoso. Mas o verso 6 conclui dizendo: o que é que o anjo diz? Não haverá mais demora. Por que o anjo disse isso? Significa dizer que o julgamento do mundo está chegando. É tanto que a seta trombeta está chegando. As 7 taças vão chegar. Então, quando o anjo diz não há mais demora, significa o quê? Que o tempo de arrependimento do homem já está se acabando. Para o homem deixar de pecar e voltar-se para Deus, está se extinguindo. Deus está dando oportunidade, mas vai chegar uma hora que Deus vai mandar juízos tremendos sobre os pecadores. Significa também dizer que o tempo para os pecadores se arrepender está terminado. Significa dizer que Deus não demorará para que os seus servos sejam vingados. Também esse aspecto é importante. Não está longe do Senhor vingar. Deus se vinga? Claro. Ele disse: minha é a vingança. Deus se vinga ou não? Não tem crente, tem medo de dizer que Deus se vinga. Ora, se não se vinga, hein? Se vinga. Mas Deus dá oportunidade ao pecador. Deus dá oportunidade. Vamos agora ao verso 7. O versículo 7 na parte A diz: mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, 7º anjo, ele diz: mas no dia em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, então esse tempo será o quê? O tempo terrível. Esse tempo virá na 7ª trombeta. É o tempo de Deus, o Kairos. Não se trata de um momento, mas de um período. Nós estamos aqui apresentando as trombetas relacionadas ao período da grande tribulação, que está para ser tocada, né? A última trombeta, a 7ª. Com isso, com o derramamento da 7ª trombeta, falta ainda, depois da 7ª trombeta, serem derramadas ainda as 7 taças da ira do Senhor. Então falta pouco tempo. O anjo disse: falta pouco tempo. Aos irmãos dizem: pastor, mas essa mensagem já faz 20 séculos. Quem disse que lá no céu tem calendário? Quem disse que lá no céu Deus usa relógio? Ou os anjos têm um relógio? Não, lá no céu não tem tempo não. O céu não depende de tempo, de 24 horas, não. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Certo? Guarde isso aí. Mas agora, chegando no versículo 7, na parte B, o texto diz: vai cumprir-se o mistério de Deus. E aí, pastor, que mistério é esse? Da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. É o que diz o versículo 7. O que pode ser esse mistério de Deus?
Em seu livro Apocalipse, comentado versículo por versículo, eu gostei desse autor quando ele diz assim, ó, o nome dele é Neemias Carvalho Miranda, sobre esse mistério de Deus. O que seria, pastor? Esse mistério de Deus é o quê? Ele escreveu assim, ó: o termo mistério na teologia do Novo Testamento, principalmente em Paulo, tem um sentido próprio, bem diverso daquele que nos transmite a expressão plano secreto. Então, quando a Bíblia menciona mistério na teologia paulina, esse termo aqui é diferente daquele negócio escondido, plano secreto. Por quê? Porque o mistério foi revelado. O mistério da salvação foi revelado para nós ou não? Foi revelado. Agora, os profetas do Antigo Testamento, que não conseguiu enxergar a salvação dos gentios, profetizaram, como Daniel profetizou e outros profetas, não conseguiu entender como é que Deus vai formar uma nação com pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Para aqueles profetas, a nação escolhida para Deus, irmão Joel, era só Israel. Então esse mistério que estava guardado tem a ver com isso, com a salvação de pessoas de todas as nações. Eu preciso ler Efésios 6, capítulo 3, versículo 3 a 6, diz assim: isto é, o mistério que me foi dado conhecer. Paulo aqui escrevendo, irmão, olha, Paulo diz assim, ó: isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi em poucas palavras. Aí ele diz: ao ler isso, vocês poderão entender a minha compreensão do ministério de Cristo. Esse ministério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando o quê? Mediante o Evangelho, olha, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo Jesus. Quem entendeu, diga amém. Quem realmente entendeu. Paulo está mostrando aqui que o Evangelho de Cristo, ele é capaz de juntar judeus e gentios num único povo. É isso. E os profetas do Antigo Testamento não profetizaram, mas não entendiam esse mistério. Inclusive aqui eu trago Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Daniel foi um grande profeta, não foi? Mas muita coisa ele não compreendeu. Por exemplo, ele viu Jesus vindo. Ele viu Jesus na sua parousia. O que é isso, pastor? Porque a vinda de Jesus, a igreja está aguardando a vinda de Jesus? Visível ou invisível a vinda de Jesus? A vida invisível. A vida visível de Jesus chama-se parousia. O que significa parousia? Aparecimento, surgimento. Aí sim é quando todo olho verá. Mas aí, lá no capítulo 19, vamos chegar nisso. Aí Jesus vai voltar com os seus santos. Quem são os santos? A igreja do Senhor. Mas Daniel, ele teve essa visão de Jesus. Só que ele não sabia que se tratava de Jesus. Porque o nome de Jesus, no Antigo Testamento, não era Cristo. Era Cristo, mas não com esse termo, e sim Messias. Não é verdade? E ele chama Jesus de um ancião de dias. Olha o que o texto diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Ele se refere a Jesus com esse termo. E dirigiu-se ao ancião de dias. O ancião de dias é Deus. E o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Então Daniel viu Jesus vindo em glória, dominando sobre os povos. E ele diz: o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído. Daniel 7, 13 e 14. O que significa isso? Daniel viu Jesus dominando, reinando sobre a terra. Então ele não tinha ideia que Cristo iria remir pessoas de todas as nações, convergindo-as num só lugar, que é a sua igreja. Então isso era um grande mistério. Caminhamos para o terceiro e último tópico. Versículo 8. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar do céu: vá,
pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo que lhe pedi, e lhe pedi que me desse um livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Quer entender isso aqui? Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Versículo 11. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas. Você pode dizer amém? Amém. Vamos à explicação, amados e queridos irmãos em Cristo. Vamos lá. Então, outra vez, vou ler o versículo 8. Depois falou comigo, mais uma vez, a voz que eu tinha ouvido falar do céu: vai, pega o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Então João, irmãos, os irmãos sabem que João está em que ambiente? Um ambiente celestial, ele não está na terra. E ele escuta essa voz dizendo para ele pegar esse livro, né? Então certamente João ouviu aquela voz lá no céu. Ele estava no céu também, na presença de Deus. Vamos ao versículo 9 na parte A. Ele escuta então essa ordem para ele pegar o livro, e no versículo 9 o texto diz: assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse um livrinho. Ele aproxima-se do anjo. Essa visão, claro que foi em espírito. A gente pode pensar: pastor, mas esse anjo é tão alto, como é que João alcançou ele? Irmão, João não está em carne, João está em espírito. Então, na presença de Deus, não precisou o anjo abaixar-se para pegue João o livro. Não, ele estava na presença de Deus. Então ali ele teve acesso ao livro. Ele me disse: pegue-o e comam. E aqui está, irmão. Vamos procurar aqui ensinar você, porque muita gente acha que se tratava de um livro comestível, né? Não é isso? Não era um livro. Eu já vi falar em flor comestível. Tem gente que come flor comestível, né? Mas comer livro, até agora eu nunca vi, não. Então João não comeu literalmente o livro, entenda isso. Não foi um livro, ele não comeu de forma literal. Por quê? Porque ele não estava lá com o seu estômago, com o seu corpo. Onde é que estava o corpo de João? Em Pátimos, certo? Mas espiritualmente isso tem um significado, porque ele disse que comeu. Eu posso emprestar um livro a qualquer irmão aqui, não posso? Não posso emprestar? Eu posso chegar: irmão Raimundo, come esse livro. Aí o irmão vai chegar em casa, colocar o livro na panela, botar sal, botar tempero, é isso? Significa o quê? Lê o livro. Aí quando ele me entrega, eu digo: irmão Raimundo, o senhor devorou o livro? Disse: devorei, pastor, todinho. Ô livro gostoso. Não pode dizer não? Pode. Então, esse livro aqui, a gente tem que entender o sentido espiritual. Ele realmente não comeu esse livro, não engoliu, porque espírito precisa se alimentar, né? Ele estava na presença de Deus, tá certo? Então, é tanto que eu perguntei: quem comeu da Bíblia hoje? Alguns irmãos levantaram as mãos, né? Você engoliu as páginas da Bíblia? Alguém engoliu as páginas? Não, né? Mas comeu o quê? A palavra. Espiritualmente a gente se alimenta da palavra, tá certo? Então esse é o sentido aqui. Eu não vi nenhum autor, nenhum comentarista dizer que o texto aqui foi literal, que ele realmente mastigou as páginas do livro. Não, de forma nenhuma, é sentido espiritual, tá certo? E comer na Bíblia nem sempre significa alimentar-se. Eu trouxe aqui alguns versículos aqui, rapidinho, irmão. Então nem sempre a Bíblia comer é literalmente alimentar-se, deglutir, mastigar. Acompanhe a leitura desse texto. Jeremias 15:16. Olha o que Jeremias diz: quando as tuas palavras forem encontradas, eu as comi. Jeremias disse isso: quando eu encontrei tuas palavras, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos céus. O Salmo 119, versículo 103 diz assim: como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Isso é mais uma segurança que temos para dizer que
trata-se de uma comida espiritual. Um conceito meu aqui foi o que escrevi. A palavra do Senhor, quando lida, parece doce, sim ou não? Mas depois que medimos ou sentimos o peso dela, torna-se amarga, não é? Pois mexe conosco, nos chamando a responsabilidade, pois aponta as nossas fragilidades, nossos erros e pecado, aí se torna amarga. É tão bom ouvir a Bíblia, né? É tão bom ensinar a Bíblia, mas cumprir a Bíblia, aí é que está. Como diz alguns, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Não é isso? É muito fácil ensinar, mas cumprir a Bíblia não é tão fácil. Então, às vezes, aquele texto, um belo texto, tão bonito o texto, mas quando você para refletir, você diz: eita, como eu estou errado aqui estão meus erros, meus pecados, aí torna-se uma coisa amarga, mas é necessária, não é? A palavra do Senhor. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Está no versículo 9, na parte C do texto. Então já vimos que não foi a primeira vez que é dito que um profeta comeu um livro. Eu trouxe aqui outra referência interessante que está em Ezequiel 3, versículo de 1 a 4. Vou ler bem rápido. Olha o que disse Ezequiel. Parece com o texto de João. E ele me disse: filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou: filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando e encha o seu estômago com ele. Então eu comi, e em minha boca era doce como mel. Depois ele me disse: filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Novamente o texto aqui não deve ser entendido de forma literal, e sim de forma simbólica, metafórica. Vamos à primeira parte do verso 10. Vamos terminar no versículo 11, viu? Já são 9 horas, vou correr aqui um pouquinho. João então recebe a ordem de pegar o livro. O que é que diz o versículo 10? Olhemos, versículo 10, parte A. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Então João obedece a essa ordem celestial. Uma definição de um bom autor de Apocalipse é um autor americano, o nome dele é Grant R. Osborne. Já citei aqui, é um livro assim volumoso, é Apocalipse versículo por versículo. É um dos melhores porque ele interpreta de forma exegética, né? Ele diz assim: comer o rolo significa levar a sério essa mensagem, internalizar a profecia e pô-la em prática na vida. É isso que eu disse aqui, resumindo. Então, comer o livro significa levar a sério a mensagem, ler a palavra e procurar praticá-la. É comer o livro, tá certo? Então, é muito bom comer o livro do Senhor, não é? Amém, irmão? A segunda parte do verso 10 conclui da seguinte forma: aí João vai dizer que comeu o livro, aí ele vai dizer o aspecto do livro. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Novamente aqui, não se trata do aspecto físico, e sim do aspecto espiritual. Então João cumpre o que o anjo tinha dito, alimenta-se da porção do livro. Há quem explique que a mensagem de João trouxe um grande conforto para a igreja. Tem um autor que diz isso. Essa mensagem de João trouxe um aspecto bom para a igreja, não foi? Quando eles receberam o Apocalipse, que bênção, né? Deus tem promessas para a gente, a igreja vai ser vencedora, vamos para o céu. Então trouxe um certo conforto. Significa dizer que é doce. Mas por outro lado, o teor desse livro trouxe uma amarga perseguição para os crentes, porque as perseguições cada vez mais se intensificaram no Império Romano, e até hoje, em muitas nações, nossos irmãos são perseguidos. A missão Portas Abertas aqui, que a gente sempre lê, de vez em quando lemos hoje, sempre traz crentes sendo perseguidos, crentes torturados, crentes mortos. Por quê? Porque o teor desse livro nos levou para Cristo, nos faz representante de Cristo, e o diabo não gosta de crente. Amém? Glória a Deus. E finalmente chegamos ao último verso do texto. Está com força para abrir a Bíblia? Não vai dormir não. Versículo 11 diz assim, ó: então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. A voz diz isso: João, é necessário que você profetize a muitos povos,
nações, línguas e reis. Os irmãos se lembram, estou concluindo. Os irmãos se lembram que João ele foi chamado por Jesus. João, irmão de Tiago, né? Filho de quem? De Zebedeu, né? Foram chamados por Jesus, comissionados para ser apóstolos. Depois, João foi chamado no início do Apocalipse para ir para onde? Para o céu. Jesus chamou, ele foi para o céu. E agora, o Senhor recomissiona novamente João para que ele seja esse portador desta mensagem, à luz de que Deus lhe revelou. Então, o autor diz que a partir deste capítulo, a partir do capítulo 12 até o final do Apocalipse, coisas tremendas acontecerão, e João vai revelar isso no seu livro. Então podemos entender João como um aspecto de um profeta que vai profetizar, mesmo de forma escrita, para muitos povos, nações e línguas. Amém, irmão? E como conclusão, irmãos queridos, igreja amada, que os irmãos deem mais importância ao estudo da Bíblia, principalmente no livro, nos assuntos escatológicos. Obedeçam primeiro para depois poder orar pedindo as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Podemos ficar em pé agora e agradecer ao Senhor?